só Ele pode nos dar aquilo que todos nós precisamos. Então eu agradeço aos irmãos, mais uma vez, estarmos juntos para louvar o nome do Senhor, dizer a palavra de Deus e também compartilhar da palavra de Deus. O tema que nós vamos falar hoje, irmãos, é um tema que o pastor vem falando constantemente a nós, nos estudos de quinta-feira e nas terças-feiras também. Ele vem falando da motivação da igreja, né? O chamamento da igreja. Por que nós estamos aqui reunidos? Para que nós estamos aqui reunidos? E nós temos que obedecer ao ídolo de Jesus. O nosso Deus disse que nós temos que ir, pregar o Evangelho a toda criatura, e enfim, até o dia que Ele voltar, aí nós não precisamos mais pregar o Evangelho do Senhor. Não é uma exortação à igreja, muito pelo contrário. Quem nos exorta é Deus, uma aplicação da sua palavra. Mas é uma motivação para que nós não ficamos parados diante de uma sociedade, diante de um povo que está perecendo, que está rumo ao inferno. Por assim sendo a palavra, rumo ao inferno. Então nós temos que anunciar, nós temos que pregar o Evangelho do nosso Deus. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado. O sermão que nós vamos falar sobre hoje, em uma sentença, nós devemos anunciar entre as nações que Jesus Cristo, Ele é o Salvador e Rei. Nós temos que anunciar entre as nações que Jesus Cristo, Ele é o Salvador e Rei. O propósito do nosso sermão é convocar a igreja a se comprometer e a declarar a mensagem de salvação de Deus às nações. Esse é o propósito do sermão de hoje, é fazer com que nós colocamos em mente de que nós temos que proclamar a palavra de Deus entre as nações. E as nações não é nos Estados Unidos, na África ou em qualquer outro lugar, é entre nós mesmos. Muitas das vezes nós temos um parente ao nosso lado e ele nunca ouviu falar do Evangelho, que é o nosso caso aqui em Aracaju. Nós temos testemunhado isso. Nossos parentes aqui, eles já ouviram falar porque nós passeamos, nós viemos aqui passear aqui. Mas eles nunca tiveram o privilégio assim de parar para ouvir o Evangelho. Então é a minha obrigação, é a nossa obrigação falar às pessoas que não conhecem do amor de Jesus. Convocar a igreja a se comprometer e declarar que a mensagem de salvação, ela vem de Deus. Ela não vem simplesmente da nossa boca. Primeiro ela vem de Deus para os nossos corações. E daí nós transmitimos esse Evangelho, pela graça de Deus, às pessoas que não conhecem. Vamos meditar então no Salmo de número 96. O que diz a palavra de Deus no Salmo de número 96? Abram lá. Nós vamos ler o Salmo 96 de 1 a 13. Salmo de número 96, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas. Entrai pelos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos em equidade.
Alegre-se os céus e a terra, exulte, rujam os mares e a sua plenitude. Folgue os campos e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Glória seja dada a Deus, meus irmãos. Olha que texto maravilhoso que Davi, ele escreveu esse salmo quando ele trouxe a arca de volta de Jerusalém. Igual nós podemos comprovar isso, essa sentença, esse texto, lá em 1 Crônica, do versículo 16 ao 7, do versículo 16 do 7, do 23 ao 33, e também comparar com esse salmo de número 96 que nós vemos. Vendo a presença que Davi, ele está trazendo a arca lá de Jerusalém, né? E ele compõe esse hino, é um hino missionário, esse Salmo 96. E o texto de 1 Crônica, do 7, 23 ao 33, é um hino missionário, que celebra a realeza do Senhor sobre toda a terra. Né? Então, nesse Salmo, Deus está chamando-nos para fazer a obra que foi proposta para nós fazermos, que é anunciar entre as nações, anunciar a glória de Deus às pessoas que não conhecem. Quanta gente, queridos, estão ainda sem conhecer o nosso Deus. Ele ouve falar de Deus, mas ele não tem Deus no coração, né? Então o nosso dever é anunciar. Então Deus está nos chamando a fazer as declarações. Então nós temos 3 declarações que Deus está anunciando, está pedindo para que nós façamos. Primeiro, anunciar entre as nações que Deus, ele é o Salvador. Irmão, nós temos que anunciar entre as nações que Deus salva. Jesus é o Salvador. Então Davi convida toda a terra a adorar o Senhor, no versículo 1 e 2, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, aquilo que Deus tem preparado para o povo. Mas como o povo vai poder saber dessa maravilha se nós não anunciarmos, se nós não nos manifestarmos diante de Deus, diante das pessoas, proclamando a salvação de Jesus Cristo? É a nossa obrigação, é o nosso dever. Nós somos chamados para isso, para pregar o Evangelho, para proclamar às pessoas que não conhecem que Jesus salva. E não por simplesmente, como nós costumamos dizer, saímos entregando folhetos. Mas ao entregar um folheto, nós temos que dizer: olha, esse folheto é para você apenas meditar, mas há aquele que pode salvar você, que pode te libertar, que pode te dar vida, que pode te dar saúde, que pode te dar paz, que pode dar tranquilidade. Esse é Jesus. Mas esse folheto, você apenas medite no que vem escrito nele, que cada um tem um texto diferente. Mas a nossa obrigação é anunciar. Então, em segundo lugar, é um hino missionário. Ele celebra a realeza de Deus sobre toda a terra, sobre todas as nações, todos os povos. Nós temos que anunciar ao Senhor, anunciar Jesus. Então, nesse salmo, Deus está chamando nós a fazer essas declarações. A primeira é anunciar entre as nações que Deus, ele é o Salvador. Davi, então, ele convida o povo, né, para que nós estejamos anunciando. Isso é certo porque as nações pertencem corretamente a Deus. Deus criou todas as nações, todos os povos. Então Ele quer que nós façamos isso, que nós anunciamos a Ele. E em resposta à sua grandeza, todas as nações e povos devem cantar um novo cântico para Deus, conforme nós vemos no versículo 1. Cantai ao Senhor um novo cântico, um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Proclamai a sua salvação dia após dia.
consequentemente temos que proclamar às nações que Deus é nosso Senhor, Ele é o Salvador. Em terceiro lugar, também isso acontece dia após dia. Nós temos que meditar, conforme está lá em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 e 10. Temos que proclamar, anunciar às nações. Como povo missionário de Deus, nossa adoração deve tornar-se testemunha. Todos nós aqui somos missionários. Não é o missionário Wilson, não é o missionário fulano de tal, não é o missionário ciclano. Todos nós somos missionários, responsáveis em pregar a palavra de Deus. Todos nós, até as crianças, temos que ter isso no nosso coração, que nós somos responsáveis por pregar a palavra de Deus. Não apenas devemos adorar a glória de Deus, mas devemos também anunciar entre as nações a sua glória. Nós adoramos a glória de Deus, mas também nós temos que anunciar a sua glória. Versículo de número 3: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Entre todos os povos as suas maravilhas. Que é isso que Deus quer que nós façamos, queridos. Então, nós somos chamados para isso. Devemos também proclamar as boas novas de sua salvação, todos os dias. Devemos proclamar a salvação de Cristo Jesus, todos os dias, a todas as nações, todos os povos. Que bom, quando eu vejo notícia lá de São Paulo. Ainda ontem eu estava ouvindo uma notícia de um grupo de pessoas, de irmãos crentes, não sei qual a denominação, isso também não importa, que estavam trabalhando ali na Cracolândia, meus irmãos. Irmãos, vocês têm visto pela televisão, que lugar terrível, irmão. Eu não sei aqui em Sergipe, eu não conheço bem Sergipe, mas em São Paulo é terrível. As almas que estão ali perecendo por falta de anunciantes da palavra de Deus, por falta de homens e mulheres que tenham a coragem de entrar ali e anunciar a salvação de Cristo Jesus. Aqueles jovens, adultos e idosos, pobres e ricos, incultos e cultos, tem naquele meio. Tem bacharéis naquele meio, tem pessoas formadas, tem pessoas que têm diplomas naquele meio, que precisa ouvir a salvação. Não sei aqui nessa cidade como que é, não tive muitas oportunidades aqui, mas em São Paulo eu conheço muito bem como que é as coisas ali. Então, irmãos, nós temos que anunciar para os nossos vizinhos, para a nossa família, nas escolas, nas faculdades, aonde for nós temos que anunciar. Então Jesus, ele é a mensagem que nós devemos anunciar entre as nações. Devemos anunciar que Jesus, ele é o Salvador de toda a humanidade. Irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Não existe pobre, negro, branco, rico, milionário, que mora debaixo da ponte ou que mora nos palacetes. Nós temos que anunciar a Jesus a essas pessoas, independente da sua posição social, independente do seu credo religioso. Todos têm que ouvir. E é nós que temos que anunciar, irmãos. A igreja tem que anunciar. A igreja tem que um dia, separar um dia para evangelismo, para sairmos nas ruas. No dia da briga, nós saímos com a garotada lá na minha comunidade, com cartazes, cantando e anunciando a palavra de Deus, a Bíblia, sem ter que forçar ninguém, pura e simplesmente com um cartaz dizendo: hoje comemora-se o dia da Bíblia. Ponto. As pessoas vêm e todo mundo sabe o que é uma Bíblia. Todos nós sabemos o que é uma Bíblia. Todo ser humano sabe o que é uma Bíblia. Seja ele crente, protestante ou não. Seja ele católico, apostólico, budista. Todos eles sabem o que é uma Bíblia. E basta anunciar: o dia hoje é o dia da Bíblia. Então, irmãos, fazer essas programações em volta da nossa igreja, né? Um dia
chamar as crianças, colocar a equipe de louvor ali fora, pedir autorização para a prefeitura, para os carros, colocar um cavalete, chamar a garotada do bairro, as crianças do bairro, para virem a nos ouvir a palavra de Deus. E junto vêm as pessoas adultas, e junto vêm as pessoas, vêm os pais, vêm os tios, vêm os irmãos. Olha que maravilha! Nós temos que anunciar a palavra de Deus. Foi Ele que deu a salvação e derrotou os inimigos das nossas almas, conforme está lá em Efésios capítulo 1, versos 19, Colossenses também, capítulo 2, 13 e 15. Fala que Jesus, Ele derrotou o inimigo, então é Ele que nos dá força, Ele que nos motiva a irmos adiante para pregar a palavra de Deus. Porque por nós mesmos nós não temos força, nós sentimos medo, nós sentimos vergonha até, muitas das vezes, de pegar a Bíblia. E eu sei disso, irmãos, isso acontece. A Bíblia, você põe debaixo do braço e você aperta ela assim, como se algo estivesse incomodando. E nós não devemos fazer isso, devemos anunciar mesmo, abrir a Bíblia. Como se fazia lá em São Paulo, hoje é proibido. Nos trens, homens pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. E pronto, é isso que devemos fazer. Então, como os apóstolos, como os apóstolos também, nós nunca devemos deixar de anunciar a Jesus Cristo. Ele é o Salvador, nós não podemos parar de falar, queridos, da palavra de Deus em hipótese alguma. Não podemos parar de anunciar a palavra de Deus, porque é isso que nos enche, é isso que nos dá motivo, é isso que nos dá força, é isso que nos dá a alegria de estarmos anunciando a palavra do nosso Deus. Atos capítulo 4, do versículo 20, o texto da palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 4, versos 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha, irmãos, não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Ouvimos a palavra de Deus, cantamos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, e nós temos que fazer isso para as pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem o nosso Deus. Também o Salmo de número 95, e Davi falou da grandeza de Deus, no versos 4 e 6, diz que Deus é grande, né? Anunciar entre as nações que Deus é grande, e nós servimos um Deus grande. Nós não servimos um Deus no qual nós limitamos Ele dentro de uma caixinha de fósforo, irmãos. De jeito nenhum, Deus não cabe dentro de uma caixinha de fósforo. Eu vou pegar Deus, vou colocá-lo aqui na caixinha de fósforo, vou guardar ele aqui, viu Deus? Quando eu puder, quando eu tiver vontade, eu te tiro daqui e fecho a caixinha. Não, irmãos. Deus não pode ser guardado dentro de uma caixinha de fósforo. Ele é grande demais. Deus é muito grande. Ele é infinito. E nós temos que anunciar essa grandeza entre as nações, né? Então nós servimos um Deus grande. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme lá está em 1 Timóteo, capítulo 6, 15. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Deus eterno. Ele é Salvador do mundo, conforme está lá em João, capítulo 4, 44. Ele é o único que pode salvar a humanidade. Não há outro que possa salvar. João capítulo 4, versos 14 também, ele fala a respeito disso, de que só Deus pode salvar. E Davi também nos diz que nós devemos fazer, anunciar entre as nações, entre todos os povos, a sua maravilha, né? Também nós devemos anunciar a sua grandeza às nações. Davi diz que devemos fazer, anunciar no versículo 3. Ele também nos diz que, porque nós devemos fazê-lo, Ele é grande. O motivo pelo qual nós devemos fazer, porque Ele é grande, porque Ele é merecedor. Porque nós pregamos, porque nós amamos a Cristo,
E nós devemos ir anunciar a Ele, pregar Jesus, pregar a salvação, anunciar aos pecadores que Jesus é quem salva, Jesus é que cura, Jesus é liberta. Esse é o nosso dever. Jesus também não deve ser somente grandemente louvado, ele deve ser mais que louvado, também ele deve ser engrandecido. Além de louvá-lo, nós devemos engrandecê-lo diante de todos os deuses. Ele é superior, ele é Deus, ele é o nosso Salvador. Marcos capítulo 15, versos 15, diz que nós devemos proclamar a Jesus, proclamar a Ele. Vamos abrir em Marcos capítulo 15, versículo de número 15. Marcos 15, 15. Marcos capítulo 15, versos 15. Vamos. O versículo de número 15 diz assim: Então, Pilatos, querendo contentar as multidão, soltou-lhe Barrabás. Após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Marcos capítulo 15, do versículo 15 e 16 também. Jesus, então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório. Reuniram todos o destacamento, vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E davam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele, pondo-se de joelho, o adoravam. Veja, irmãos, esses homens, eles tinham uma maneira errônea de adorar. Mas espiritualmente, esses homens estavam adorando ao nosso Deus, adorando a Jesus. Embora eles estavam fazendo a coisa de uma forma errada. Mas quando nós colocamos de joelho diante do Senhor, mesmo que estejamos fazendo a coisa errada, o Senhor olha para nós e nos perdoa. E por isso que nós temos que proclamar Jesus. E Jesus, ele perdoa a todos nós de uma maneira muito simples. Então, anunciar entre as nações que Deus é santo. Davi lhe convida as nações a adorar ao Senhor vestido de traje santo, no verso 9. Essa é a segunda vez que ele nos chama para adorar. Então, no versículo 9, ele diz que nós temos que adorar ao nosso Deus com traje santo. Não é? Isso também revela o batimento cardíaco missionário desse salmo, irmãos. Todo o grupo étnico de adoração ao Rei nosso Deus. Todos nós temos uma adoração diferente, mas o nosso coração, ele bate por adorar a Deus. Ele bate pelo temor ao nosso Deus. E o nosso coração, ele bate pelo campo missionário. Ele bate quando nós falamos de missão. Eu pelo menos, irmãos, eu me alegro muitíssimo quando eu vejo o irmão falando de missão. Porque nós sabemos que fomos chamados para isso, para anunciar a palavra do nosso Deus, para pregar ao nosso Deus. Então, irmãos, a nossa adoração deve ser do nosso coração. Não adianta nós, como disse o pastor a semana passada, nós enchermos a igreja, mas se nós não temos assim um amor em divulgar a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus, em sairmos para pregar a palavra de Deus. Então, esse grupo que está aqui hoje, de irmãos,
de crentes, tenha no seu coração, meu irmão, desejo de pregar a palavra de Deus, de falar. Ah, mas eu não sou diácono. Não tem problema não. Ah, mas eu não sou presbítero. Não tem problema não. Ah, eu só sou membro. É esse aí que Deus quer. Se seja membro, você tenha vontade de pregar a palavra de Deus. Essa questão teológica, essa questão de canudo, de bacharelado, tem pessoas preparadas para isso. Mas há pessoas que estão mais preparadas em comunicar, em dar um abraço, em dizer, olha, Jesus te ama, e Ele te ama, e eu te amo também. Irmãos, quantas pessoas não estão precisando de um abraço? Um abraço amigo, um abraço fraternal. E depois ouvir assim, um pezinho do ouvido, olha, Jesus te ama. Eu trabalho no Hospital São Paulo, na capelania do Hospital São Paulo. E ali dentro, irmãos, tem pessoas que estão moribundos, estão com aquela linhazinha dos batimentos, só um fiozinho. E muitas das vezes nós temos o privilégio de chegar no ouvido daquela pessoa, dizer, olha, aceita Jesus. Se você aceitar, mexe só o caroço do olho. Irmãos, presbítero, quantas pessoas faz assim, ó, mexe o caroço do olho, irmãos. Isso é muito lindo, meu irmão. Isso é muito lindo e não precisa de muita coisa para você visitar uma pessoa no hospital. Não precisa muita coisa. Vá visitar no hospital. Essa semana eu estive visitando um sobrinho meu, que está numa casa de recuperação lá em São Cristóvão, o batalhão, não sei o que, da Esperança, sei lá, não esqueci o nome. Irmãos, restauração. Que lindo que é você poder anunciar a palavra de Deus àquelas pessoas que estão ali. Por quê, irmãos? Porque Jesus está voltando. Uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Uma igreja que é santa, sem defeito. É a igreja que proclama a palavra de Deus. Não é uma igreja que tem luxo. É uma igreja simples, sem mancha, sem ruga, sem mácula nenhuma. Irmãos que querem pregar a palavra de Deus. E nós devemos declarar a sua santidade entre as nações. Devemos declarar entre as nações a santidade do nosso Deus. Devemos dizer entre as nações que o Senhor reina. Devemos dizer entre as nações que o Senhor é o nosso Rei. Ele é o nosso Deus. Que Jesus, Ele é o Salvador da humanidade. Mas muitas das vezes também nós devemos adorá-lo como tal, como Rei. E tem gente aí adorando como simplesmente o cara lá de cima. Ele não é o cara lá de cima, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor eterno. Deus na terra, Deus no céu, o cântico do nosso inário. Não é verdade? Irmãos, que lindo que é isso. As famílias dos povos são agora chamadas a proclamar entre as nações, no versículo 7 do Salmo 96. Essa confissão também desafia todos os deuses. Irmãos, os deuses da terra são ídolos. O nosso Deus, Ele é o Deus de todos os deuses. Deus de todas as coisas. Deus eterno. Então, nosso Deus, Ele é a autoridade suprema de todas as nações. De todos os deuses, todos os povos, línguas e nações. Esse é o nosso Deus. E nós devemos anunciá-lo com bravura, sem medo, proclamar a palavra de Deus, anunciar Jesus como Salvador, não importa onde. Muitas das vezes as pessoas pensam que
ir para Nova York, ir para a África. Que África que nada, irmãos. No nosso vizinho, lado direito, lado esquerdo, dos fundos, da frente, na escola, no trabalho. Tem na África, não. Fazer o que na África? Deixa para aqueles que estão chamados aí à África. E ficamos nós aqui. E se nós não pudermos ir, vamos orar por aqueles que vão, mas deixa eles fazerem lá. E vamos fazer a nossa parte aqui nessa comunidade, nesse bairro, nessa igreja. É isso que Deus quer. Então em Cristo Ele nos incomodou a unirmos a Ele, declarando o reinado de Deus para as nações. Vamos estar lá em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Nós podemos ver isso, 23, 14. Mateus capítulo 23, do versículo 14. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 23, do versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, para justificar, fazei longas orações. Por isso, sofrerei o juízo muito mais severos. O verso 28 diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia, de iniquidade. Ele ainda vai mais adiante, no capítulo 28, versos 19. Capítulo 28, no versículo 19. Para fecharmos, 28, 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí, meu irmão, vem a parte mais bonita, que muitas das vezes as pessoas falam: eu não sei falar, eu tenho medo, eu fui macumbeiro no passado, eu fui não sei o que, eu fui ex isso, ex aquilo outro, e eu tenho dificuldade, e eu tenho medo, eu tenho cisma. Olha o que o Senhor diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então você não vai sozinho. Você não está nessa luta sozinho, meus queridos. Não se preocupe com isso, não. Só se preocupe em organizar os irmãos para o próximo mês, próxima semana, enfim, quando os irmãos tiverem oportunidade, e vão a campo. Porque o Senhor está conosco. Ele vai nos ajudar. Quando nós estendermos a placa aí na frente, hoje vamos evangelizar em volta do bairro, por aqui. O Senhor já está diante de nós. Muito antes de nós pensarmos. O Senhor já tocou no coração, Ele já intercede por nós. É Ele que peleja as nossas batalhas. É só a gente querer ir. Então Ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Finalmente, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco. Todos os dias o Senhor está com a nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja que proclama a verdade de Deus. Todos os dias o Senhor está conosco, meus irmãos, quando nós levantamos e pensamos: poxa, hoje eu tenho escola dominical. O Senhor já te incomodou durante a noite para você ir na escola dominical. Puxa, daqui um pouco tem um ensaio do louvor. O Senhor já te incomodou para o ensaio do louvor, e venha às 4 horas da tarde, para 6 horas estarmos aqui tocando. Estudo de terça-feira, o Senhor já te incomodou durante na segunda-feira. Puxa, amanhã é terça-feira, amanhã é dia de estar no estudo bíblico, na reunião de oração. Vamos orar pela nossa igreja, para fortalecê-la, fortalecer a nossa família. O Senhor já te incomodou, Ele está contigo. Quinta-feira, estudo bíblico.
o Senhor já te incomoda na quarta-feira, para que na quinta-feira, 20 horas, tem estudo bíblico. Eu tenho que estar lá. Nós vamos estar lá. Aí, meus irmãos, tem sexta, tem o almoço na casa do pastor, tem o almoço na casa do presbítero, a pizza na casa do presbítero, tem o café na casa do diácono, aí tem enfim, uma série de coisas, até chegar o sábado, 7 horas da noite, que é quando nós vamos estar. Amanhã tem escola dominical, tem culto à noite. É quando nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Nada mais. Que o Senhor, nosso Deus, anime aos irmãos aqui dessa igreja, para que façamos mesmo a vontade dEle, pregamos o Evangelho de Jesus, anunciar entre as nações que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele faz maravilhas no meio do povo. Que o Senhor nos dê capacidade, nos anime, irmãos, para que nós estejamos juntos, pregando o Evangelho do Senhor. Deus abençoe essa amada igreja na pessoa do pastor, que está lá em Capela. Eu já estive naquela igreja em Capela, 6 anos, 4 anos atrás, uma coisa assim. Que o Senhor abençoe os presbíteros, diáconos, que são homens chamados para conduzir o rebanho de Deus aqui na terra. E que o Senhor abençoe esse rebanho, que somos nós, povo do seu pastoreio. O Senhor abençoe a igreja. O Senhor nos dê força. Em nome de Jesus. Amém. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos. Aceita, Senhor, esses louvores que são cantados por lábios impuros, que chegue até o teu trono da graça, Senhor. Que o Senhor nos capacite cada dia mais a estarmos louvando o Senhor com perfeição, ó Deus. Mas o que nós queremos é louvar o Senhor com os nossos lábios. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos erros e nossas faltas, ó Deus, e nos dá aperfeiçoamento para mais e mais podermos louvar a Ti. Em nome de Jesus. Amém.